Nesse vídeo vamos falar sobre a falsa colagem nas extensões de cílios. Já vi muitas lashes iniciantes aí que estão começando terem muita dificuldade nessa falsa colagem, né? É onde o fio você acha que colou e não colou. Então já ouvi muitas falarem: a cliente saiu do meu estúdio, tava tudo bonitinho, tudo colado, chegou em casa, começou a cair tudo, ou deu 24 horas, né? Então, isso seria uma falsa colagem. E nesse vídeo eu vou te ensinar alguns passos para você evitar essa falsa colagem. Mas antes de eu continuar, não deixe de clicar no vídeo, clique em gostei, segue lá nas redes sociais, no YouTube, no Instagram e comenta aqui se você tem essa dificuldade de uma falsa colagem. E para quem não me conhece, meu nome é Daniela Cândido, eu sou especialista em cílios e eu ajudo as mulheres a faturarem pelo menos 5.000 em extensão de cílios nos cílios 5 em 30. Como eu sei que muitas lashes iniciantes têm muitas dificuldades de estar evitando essa falsa colagem, eu trouxe esse conteúdo para vocês, para ajudarem vocês a verem aonde você está errando e para vocês melhorarem essa retenção. Eu resolvi aí trazer esse assunto polêmico, né, onde é o temor das lashes designs iniciantes, que tem esse medo de colar e a cliente não durar muito tempo, né? Chegar em casa e começar a cair tudo e socorro, né? Então eu vim aqui trazer para vocês essas dicas, então não perca, assista até o final para você não perder nenhuma dica. Primeiro de tudo, o que é uma falsa colagem, né? É onde a gente aplica o fiozinho de extensão de cílios sintético no nosso fio natural. Então a gente cola lá o fiozinho, acha que tá tudo certo, ai, colou, tá tudo de bom, então a cliente vai embora e começa a cair tudo e ela começa a te mandar mensagem falando que ela tinha cuidado e que na verdade o problema às vezes nem é da cliente, às vezes é o seu mesmo que você colou e você não tá sabendo lidar com essa situação. Aquele fiozinho que você colou não está fixando é porque algum motivo tem, algum erro tá acontecendo aí que você não tá sabendo lidar com isso, não tá sabendo ver aonde está o erro, né? Então, existem dois tipos de falsa colagem. Uma é onde você vai lá, cola o fiozinho e começa a pentear e ele começa a cair tudo, né? Então, ali é o desespero de toda lash que você não tá entendendo o que você tá fazendo de errado, que você colou o fiozinho lá e o fiozinho na hora de pentear, ele já está caindo ali no seu estúdio. E o outro é quando a sua cliente vai embora e não dá 24 horas, ela começa a reclamar, mandar mensagem, você fica lá desesperada e você tem que chamar ela novamente, colar ela e às vezes nem cobrar o procedimento, porque o erro não foi dela, o erro foi seu. Então, quando a cliente vem, você não pode cobrar, tá? Quando acontecem esses erros ali, o erro é seu. Então, se você quer fidelizar aquela cliente, não quer perder aquela cliente, eu indico você não cobrar, mesmo que você vá gastar material. Mas se você é uma lash iniciante, não tem clientes, e as clientes que estão vindo até você está caindo os cílios, é porque você está fazendo alguma coisa de errado. Nem às vezes é a cliente na casa dela, né? Porque geralmente é todo um processo. Tem que ser você e tem que ser a sua cliente home care, né? Então você tem que analisar o que está acontecendo. O que você tem que fazer para você não ter essa falsa colagem? Primeira coisa, primeira dica que eu indico vocês é quando a cliente vem até o teu estúdio para fazer a aplicação de cílios, você dá essa ficha de anamnésia para ela, onde você vai colocar lá todas as características da sua cliente. Escreve lá se ela chegou no estúdio com maquiagem, com rímel, com base no rosto. Escreve tudo que você precisa saber sobre a sua cliente lá naquela fichinha. Escreve também se ela tem algum problema de saúde, né, que vá atrapalhar a extensão de cílios, né, a durabilidade daquela extensão. Então, N fatores que você pode escrever lá, se caso a cliente, com o tempo, você perceber que aquela cliente não dura os cílios. Então, você vai lá na ficha da anamnésia dela, vê lá as características dela, se ela costuma usar maquiagem, se não. Porque a maquiagem, ela é um dos fatores que dá muita falsa colagem. Às vezes a cliente vem lá com maquiagem, fazer a extensão de cílios, né? Ou usa durante o dia a dia dela e isso interfere muito na retenção, porque a maquiagem ela fica ali uma espécie de uma sujeirinha, né? Então a cola ela não vai se aderir bem. Então quando a cliente vem até o seu estúdio
e ela está usando maquiagem, eu indico você lavar até 3, 4 vezes os cílios dela, até estar totalmente limpo. Porque isso é uma das coisas que mais dá falsa colagem, onde você não lava bem direito os cílios, ela tem ali resíduos de produtos nos cílios e acaba dando uma falsa colagem, porque como eu disse, o cianoacrilato ele não adere a superfícies sujas, a superfícies oleosas, né? Então você tem que limpar super bem esses cílios, não importa se vai lavar 2, 3, 4 vezes, você tem que ter a certeza absoluta que aqueles fios estão limpos. Você anotando na ficha da amnésia dessa cliente e anotando das outras clientes, você vai analisar se está acontecendo só com ela ou se está acontecendo com todas que estão vindo, né? Para você perceber onde que está o seu erro, se é a cliente que não está cuidando, não está higienizando os cílios corretamente, ou é você que não está sabendo lidar com o seu adesivo, com a higienização. Então, geralmente, você tem que escrever lá na sua ficha da amnésia da cliente tudo o que está relacionado a ela. Às vezes, se ela tem algum problema de saúde, também interfere na saúde dos fios. Às vezes, eles começam a cair mais rápido, né? Então, você tem que escrever lá se ela tem algum problema de saúde que vai interferir na retenção de cílios, porque às vezes pode ser você o problema ou às vezes pode ser a cliente. Então, você tem que ter a certeza absoluta que não é você, que você está fazendo um trabalho correto. E muito importante, higienização, gente. Higienize esses cílios, não tenha preguiça de higienizar os cílios. Se for necessário, lava uma, lava duas, lava três, até você ter a certeza que aquele cílios está brilhando, que está limpo, que está sem nada nele, sem sujeira, sem com as cutículas impecáveis, tá? Porque o cianoacrilato ele não adere a superfícies sujas. Então, se você for aplicar o fiozinho lá na sua extensão, lá no fio natural da cliente e não está higienizado, ele vai grudar e quando ela sair dali, ele vai começar a cair, né? Ali em 24 horas ela vai pentear em casa ou às vezes vai só respirar e já tá caindo tudo, tá? Então, higienização, completamente higienizado esses cílios. Quando você ter a certeza que esse cílios está limpíssimo. Peça para sua cliente, na hora que ela vem fazer a extensão, não usar maquiagem ou até mesmo uns 3 dias antes já fala para ela que não pode usar maquiagem, que senão não vai ter uma durabilidade maior. Mesmo que às vezes que a gente lave, ainda pode sim ficar resíduos, né? Às vezes a pessoa vai lá e usa uma máscara à prova d'água, né? Então é uma máscara que é muito difícil de sair. Então sempre deixe ciente a sua cliente de não usar maquiagem no dia ou também nos 3 dias anteriores, para facilitar a nossa vida, né? Facilitar aí o atendimento, ser mais rápida e não ter esse problema de falsa colagem. E a próxima dica é você usar um prime. Um prime, um pré-tratamento, algum produto que vai ajudar nesses fios, que vai dar mais limpeza nesses fios. Então, vai tirar aquela gordura do nosso fio natural. Então, usar sempre prime para deixar o fio mais poroso, mais aberto, que vai facilitar na hora da acoplagem. E sempre lembrar de lavar e higienizar os cílios. Você vai lá, vai secar os cílios com o ventiladorzinho. Aí você vai passar o prime e vai secar novamente. Então, você lembra de não deixar o fio mais úmido, né? Porque senão o fio ele não vai colar. Ou às vezes a umidade está muito alta, o seu fio está úmido. Aí você vai lá colar o fiozinho, já não vai ter mais, vai ter evaporado, né? Porque muita umidade, o fio seca muito rápido. Então, você vai ter que secar bem esses cílios. Agora, caso haja uma umidade menor no seu ambiente, lá que esteja marcando no higrômetro, que esteja baixa, você pode sim deixar levemente úmido com os primer, tá? Não com a água, levemente úmido com os primer, mas assim, superficial. Então, dá lá uma pré-secadinha nos primer e deixa lá só se a umidade do ar estiver baixa, que isso vai facilitar e vai te ajudar a fazer uma acoplagem mais rápida e
com mais precisão. E também pode acontecer da sua cliente começar a lacrimejar, né, chorar lá, sei lá, entra em desespero. Então respira, calma, para o que você está fazendo, vai lá, seca aquela lágrima e volta de novo com os produtinhos, com os primer, tá? Então, se a cliente chorou, primeira coisa, você vai parar, vai ver aonde está o problema, o porquê que ela está lacrimejando, se é a luz, se é o pad de gel que às vezes fica lá incomodando, entrando dentro dos cílios da cliente, se tem algum problema que está acontecendo. Às vezes pode ser a própria cliente mesmo que tem sensibilidade, né? Então, às vezes, parar, dar um tempo para ela, né? Dar uma secadinha lá, apagar a luz, tentar resolver ali o problema para ela parar de lacrimejar. Porque a lágrima, quando o fio tá úmido, ela também dá uma falsa colagem. Você vai colar o fiozinho ali, você vai achar que tá tudo certo e não está. Então, vai dar uma falsa colagem. Então, você seca aquela lágrima, passa os primers e continua a aplicação. E se não resolver, você vai ter que tirar tudo isso. Se for o pad que está incomodando, você tira tudo lá, põe de novo, não tenha preguiça, gente. Vocês têm que entender que a maioria das clientes, elas querem essa retenção, né? Eu não sei vocês, mas a vida das mulheres em si é muito corrida, é marido, é casa, é trabalho, é filho, né? Então, você tem que agilizar esse processo, você tem que fazer com total certeza que aquele fio vai colar para ela não ficar se incomodando, voltando durante a semana, falando que tá tudo caindo. E ela não vai ser sua cliente fidelizada, né? Ela não vai ser uma cliente fiel, porque ela vai achar que lá vai trocar, vai ir para outro lugar, fala assim, eu não vou lá no fulano que toda semana eu tenho que ir lá, então eu não tenho esse tempo para mim estar indo até lá toda semana. Então, isso é uma coisa que você precisa ter a certeza que está sendo acoplado corretamente. Outra coisa, o isolamento correto dos nossos cílios. Quando você está lá aplicando cílios lá, a extensão de cílios na cliente, você tem que fazer o isolamento. Esse isolamento é muito importante. Você tem que visualizar a raiz do seu pelo, a raiz do pelo da cliente. Se você vai lá, isola de qualquer jeito, vai lá, pega 2 fios e cola naqueles 2 fios. Ou vai lá, isola e tem um fiozinho baby ali coladinho no fio lá que está na fase catágena. E você vai lá e cola aquele fio, né? Gruda um no outro, não vai dar uma boa retenção, porque ele vai dar uma falsa colagem. Você vai colar ele de qualquer jeito e ele vai ficar ali, não vai ter aquela firmeza no fio. Então, sempre, sempre, sempre cuidar muito bem para isolar o fio e colar apenas em um fio. Não pode colar em mais que 2 fios na extensão de cílios. Não pode colar em fiozinhos babies. Lembra na aula anterior ali, para quem não viu sobre a tricologia dos fios, corre lá ver o vídeo, falando que não pode colar em fios babies, aqueles bem pequenininhos, porque senão eles morrem, eles caem, eles não têm força para crescer. E o fiozinho nosso de extensão de cílios, ele é muito pesado para os babies. Então, ali você tem que fazer o isolamento correto e aplicação em apenas um fio na extensão de cílios. E como eu devo aplicar corretamente esse fio? Porque isso também interfere. Se você colar ali de qualquer jeito e deixar largar lá, vai atrapalhar a cliente. Às vezes você vai lá colar o fio. Aqui é o fio natural nosso e aqui é o fio de extensão. Você vai lá e cola assim o fiozinho, né? Só a pontinha. Com o passar dos dias, ela vai pentear aqueles cílios e vai começar a incomodar. E ela vai pentear e vai cair, porque ele não está seguro, ele não está colado com a superfície dele, está colado só com a pontinha, assim, assim, assim. Então, ele não vai ter aquela força para segurar no fio e ficar ali. Então, quando ela vai pentear o fio, vai se soltar facilmente. Aqui vai ser um fio que não vai durar, não vai ter uma boa retenção. Agora você vem, vai lá, separa o fiozinho lá corretamente e vai colar o fio assim, com a base dele solta. Toda vez que ela pentear, aquele fio vai ficar enroscando, ela vai ficar incomodada e vai vir querer tirar, vai falar que está incomodando, que não está penteando e não vai ter uma durabilidade total do fio, porque ele não está colado corretamente.
qual é a forma correta de você estar colocando esse fio? Aqui está o fio natural, você vai vir com o pezinho do fio e vai deitar o corpinho. É como se fosse uma cama, uma caminha para o fio deitar. Você vai pisar o pezinho e vai deitar o corpinho. Aqui ele vai ter total aderência do fio, vai ter uma aderência maior, vai ter maior durabilidade, porque ele está grudado totalmente o corpo na extensão de cílios. Você não pode colar assim, você não pode colar assim com a base solta, você tem que colar o corpinho todo no fio natural. Você vai vir com a extensão de cílios no fio natural e você vai aplicar o pezinho do fio e vai acoplar, você vai aderir esse fio com o corpinho inteiro do nosso fio. E não importa se for por cima ou se for por baixo, a acoplagem correta é quando você aplica o pezinho e coloca todo o corpinho, mantendo os dois fios unidos totalmente. Outra coisa muito importante, não usar os fios da extensão maiores que o fio da cliente. Então, você sempre pega o fiozinho lá e meça ao lado dos cílios da cliente o tamanho. Porque se você colocar um tamanho muito maior no fio pequeno, ele não vai dar aderência, ele não vai ter força, então ele vai dar uma falsa colagem, ele vai ser mais fácil dele cair. Então, quanto maior o fio, menos ele vai durar. Você tem que deixar especificado para sua cliente, se ela colocar uns cílios muito maior, porque tem clientes que gostam de fios bem grandãos, né? Bem cheguei. Então, você tem que conversar com ela, explicar que um fio muito maior que os cílios dela não vai dar uma aderência muito grande, vai dar uma retenção menor. Então, sempre conversar com a sua cliente sobre isso, falar que o fio muito maior que os cílios delas não vai ter tanta durabilidade, para ela estar ciente que aqueles cílios não vai durar tanto tempo. Então, você vai lá, pega o fiozinho do ladinho da sua cliente, vai lá, meça o fiozinho, né? No máximo 2 milímetros a mais que o fio da cliente, nunca mais, né? Colocar lá um fiozinho médio, colocar lá um 14, por exemplo, ele não vai ter tanta durabilidade, ele vai se soltar mais fácil dos cílios da cliente. Então, sempre deixar isso especificado para ela. E o adesivo sempre importante é você estar sabendo da sua umidade e da sua temperatura através do higrômetro. A temperatura do seu ambiente e ali do seu ambiente, a temperatura e a umidade. Não adianta você ir lá na previsão lá do tempo, lá no Google e ver a umidade relativa da sua cidade, tá? Você tem que ver a umidade e a temperatura do seu ambiente. É por isso que nós devemos ter um higrômetro. O higrômetro é muito importante no nosso trabalho. Se você não tem um higrômetro, você tem que ter um higrômetro para você saber qual cola você vai usar. Porque existem colas, por exemplo, que tem colas lá de 40 a 60% de umidade. E essa cola, lá o seu ambiente vai estar lá 80, né? 80, lá tá um dia bem chuvoso, tá lá em 80. E a sua cola vai até 60. E todas as colas, elas têm um tempo de secagem também. Você tem que ver qual tempo para você seria melhor. Nem as iniciantes, existem colas de 0,5, de 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. Então, você tem que escolher uma cola ideal para a sua velocidade de atendimento, que você esteja habituada, se você é uma lash iniciante, né? Pegar ali uma de 1, 2 segundos, e para as mais experientes, de 0,5 segundos. Enfim, então você tem que entender assim, ó, se a sua cola, por exemplo, é de 1 segundo, e vai da umidade a 40 a 60, então quando ela estiver lá em 60, ela vai secar em 1 segundo. Se ela estiver lá em 40, ela vai estar dentro desse 1 segundo, mas mais lenta, vai estar lá, por exemplo, 1,5 segundos, né? Ela vai estar mais lenta porque não tem umidade nesse ar. Agora, se você tem essa cola de 1 segundo e a sua umidade está lá em 80, 90, que às vezes acontece, a sua cola ela vai estar secando em 0,5 segundos. Então, a hora que você pingar o fio na cola e ir até os cílios da sua cliente, ela já vai ter secado.
Então, por isso que é muito importante. Aí você vai lá, só solta o fiozinho, eu acho que colou, e a hora que você vai pentear esses fios, ele começa a cair, e daí dá aquele desespero. É porque você não está sabendo lidar com o seu adesivo. Outro exemplo, a sua cola, ela está lá de 1 segundo, e vai de 40 a 60 e lá está lá 38 a sua umidade. Então está super baixa. Essa cola de 1 segundo, ela vai para mais segundos, ela vai para 2, 3 segundos, porque ela está lenta, ela não tem umidade para secar, para dar aquela aderência. Então você vai vir ali, vai colar o fiozinho de qualquer jeito, vai lá soltar o fio e ele não vai se grudar na hora, ele vai se soltar, ele vai começar a se soltar porque ele vai ficar sambando nesse fio. Ele fica ali sambando, né? Vocês já tiveram esse fato aí nos atendimentos, onde você vai com o fiozinho, ele fica sambando, ele não gruda, dá aquele desespero, você acha, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui, né? Então é só porque você não conhece o seu adesivo. Você tem que sentir que ele fixou antes de você soltar aquele fio. E quando você soltar, você terá certeza que ele está lá grudadinho. Você vai sentir aquela adesão, aquela pressãozinha, né? É como se ele fosse um imazinho que ele gruda. Então ali você pode ter a certeza que ele colou o fio. E muitas vezes é ali também que o seu adesivo ele causa estique, né? Você solta o fiozinho e ele não vai grudar ali e acaba grudando no fio do lado. E assim por diante, começa a se grudar tudo, você entra em desespero de novo. É porque você não sabe lidar com o seu adesivo. Por isso a importância do higrômetro. Você tem que saber a umidade e a temperatura do seu ar. Porque senão vai dar falsa colagem, sua cliente vai embora, vai ficar te mandando mensagem. Você poderia estar atendendo outra cliente, mas não, você tem que voltar àquela cliente para você colocar novamente os cílios. Sempre, sempre, sempre fazer uma aderência correta no nosso fio. Então, juntando com o adesivo na temperatura certa, na velocidade certa sua, que você está dominando a velocidade, 1 segundo, 2 segundos, temperatura, umidade, isolamento. Você vai lá, isola o seu fio, vai lá, pega o seu fiozinho, molha na cola e vai colar, fazer aquela aderência que você vai ter a certeza que ele está colado. Você vai dar uma pressão mecânica, você vai dar aquela pressãozinha mecânica para que ele cole realmente, tá bom? Para não ter uma falsa colagem e não acontecer imprevistos que possam estar te chateando. Trocar a sua gota também de cola, não usar aquela gota de cola para o resto da sua vida naquela extensão, você vai ficar lá, principalmente quando você é iniciante, você demora mais tempo. Então, ficar com aquela gota lá eternamente, com aquela gota no batoque ou na pedra de jade, né? Ela vai se polimerizar, ela vai secando, ela vai ficando mais grossa. E quando ela puxa aquele fiozinho ali, ela já não tá mais colando, então você vai ter uma falsa colagem também. Você vai pegar lá, vai puxar aquele fiozinho e você vai colar. Então, ela já vai estar grossa, ela não vai colar, ela vai dar uma falsa colagem. Então, é importante você trocar a gota pelo menos 30 minutos a cada gota, para você ter aquela gota sempre renovada, sempre boa, né? Que ela seja aquela base, aquela cola fluida para você aplicar o fiozinho e colar, não ficar excesso no fio também. Então, se ela estiver puxando o fio, ela não vai colar, gente. Então, troca essa gota, pelo amor de Deus. Troca a gotinha, vai lá, põe a gotinha nova, para que haja uma retenção melhor. Então, se você ficar trocando a gotinha e não ficar usando a mesma gota lá, 4 horas seguidas a mesma gota, vai dar falsa colagem, o cliente vai voltar e vai reclamar. Então, sempre trocar a gotinha também. E a última dica aí que eu dou para vocês é comprar colas, principalmente quando você está iniciando, que você não tem muitas clientes, comprar uma colinha menorzinha. Tem ali 3 ml, 5 ml, né? Eu recomendo para vocês comprarem a de 3 ml, que é a menorzinha, e depois de aberta não usar mais que 30, 40 dias, porque a cola, conforme vai passando o tempo, ela vai perdendo os componentes ali da cola e ela não vai dar aquela força, ter aquela força para colar os cílios, né? Ela vai perdendo os componentes, então ela fica uma cola fraca
que vai te prejudicar no atendimento, vai te dar falsa colagem. Então, abriu a cola, 30, 40 dias no máximo, já descarta ela e já compra uma nova. É por isso que é importante você comprar uma cola menorzinha, para você ter mais retenção, para você ter sempre uma cola mais nova para estar usando nas suas clientes. Então é isso, meninas. Eu espero que essas dicas muito valiosas aí ajudem vocês a melhorarem aí na retenção de vocês, né? Ter uma boa higienização, entender sobre o seu adesivo, acoplagem, trocar a cola, né? Então são muitas dicas que eu sei que às vezes vocês vão ficar meio perdidas, né? Mas eu procurei trazer aqui algumas das coisas que me ajudaram a entender o que estava acontecendo, que no começo nunca é fácil. O meu foco é ajudar vocês a terem uma boa retenção, a terem clientes, a conseguirem a ter uma retenção maior. Então, escreve no papel, se vocês vai esquecer algumas dicas, escreve lá tudinho, escreve o que vai te ajudar a melhorar essa retenção para que sua cliente seja fiel a você, que ela seja fidelizada a você, né? Porque as clientes, elas querem isso, elas querem durabilidade. E cada vez mais elas querem mais durabilidade. Então aí as técnicas vêm avançando aí, né? Eles vêm melhorando cada dia mais as técnicas para que dure mais, para que elas não precisem vir até você ao seu estúdio a cada 15, 20 dias, né? Então, se você melhorar a sua retenção, eu tenho certeza que as suas clientes vão vir. Não deixe de clicar no vídeo, curte o vídeo, manda para quem você conhece, manda para quem pensa em ser lash ou lash iniciante, ou até mesmo uma lash experiente aí que tem alguns problemas de retenção que vão ajudar ela aí, e você vai também contribuir aí para ter essa informação para outras mulheres.